Essa aqui é a parte 2 da história da TAM. Se você não assistiu a parte 1, assiste clicando aqui, ó. Não assiste esse vídeo antes de assistir esse. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Em 1990, o Rolim conseguiu autorização para operar a rota Rio-São Paulo de forma independente, fora do esquema da ponte aérea. Ou seja, a TAM não participava do consórcio, porque o consórcio era assim: se você comprasse uma passagem na VASP, você voava no Electra da Varig, comprava passagem na Transbrasil, voava no Electra da Varig, comprava na Varig, voava na Varig. A TAM não ia participar disso, então comprou a passagem na TAM, não podia voar nos Electras, e vice-versa. Os voos eram feitos no Fokker F-27, um turbo-hélice bem menor que o Electra, então tinha menos passageiros pagantes. O jeito então era cobrar mais caro, e a essa altura as tarifas já tinham sido liberadas, mas para as pessoas toparem pagar mais, o serviço tinha que ser impecável. E era luxuoso, com muito boa comida e bebida, muita cortesia e atenção individual para os passageiros e, sobretudo, bem pontual. Os executivos, que são o grosso do movimento da Rota Rio-São Paulo e para quem dinheiro não é problema, simplesmente adoraram esse serviço exclusivo. Nessa época, o governo tinha proibido a operação de jatos comerciais no aeroporto de Congonhas. Se era um jato, tinha que operar em Guarulhos, mas o Rolim sabia que essa proibição não ia durar, até porque os Electras da Varig estavam velhos e logo teriam que ser substituídos. E com certeza seria por algum tipo de jato. O Rolim então tentou comprar a VASP, quando a VASP estava sendo privatizada. Só que ele desistiu quando percebeu o buraco financeiro da VASP. O que ele fez então? Foi para a Holanda de novo e comprou um par de jatos Fokker 100. O jato holandês foi um marco. Era o diferentão numa terra só de Boeings. Era silencioso e pesava 26 mil libras a menos que o 737-500 que a Rio Sul adquiriu para competir. E consumia 1,5 tonelada a menos de querosene em uma relação com o 737-300 numa etapa assim Congonhas-Brasília, por exemplo. O avião tinha sido adquirido em 89, mas o receio geral do empresariado com o risco de uma vitória do Lula levou o Rolim a pedir a Fokker para esperar os resultados das eleições. E aí, como quem venceu essas eleições foi o Fernando Collor de Mello, o Rolim foi lá na Holanda e recebeu os aviões. O Rolim e a equipe da TAM foram na fábrica e na hora de falar onde que era para pintar o nome da empresa, eles marcaram: ó, a gente vai escrever TAM daqui da porta até a raiz da asa. E aí o pessoal da Fokker ficou olhando. Mas é desse tamanho mesmo que você quer a marca da sua empresa na fuselagem? O Rolim respondeu: esse é o tamanho da nossa ambição. Em 29 de setembro de 1990, chegaram os aviões que mudariam a história da aviação comercial brasileira. O DAC não curtiu muito esse jato regional, e os jatos ficaram 20 dias em solo esperando autorização para voar. E pior, quando o DAC autorizou, só permitiu que eles fizessem rotas diferenciadas, que não traziam a receita necessária para a operação do avião, porque lembrem que o DAC jogava a favor da Varig. Sem receita, não dava para pagar o leasing. Daí o Rolim foi para a Irlanda renegociar a dívida. E não apenas conseguiu renegociar a dívida, como ainda trouxe mais 2 Fokker 100. Daí, desafiando o DAC, ele fazia voos onde ele pousava no aeroporto, só abria a porta, fechava a porta e ia para o destino final. Que era uma forma de burlar o DAC e ligar, por exemplo, Congonhas a Brasília, fazendo uma parada em Ribeirão Preto só para abrir a porta. Como o avião ainda era desconhecido no Brasil, ele fazia questão de contar a história do avião e da própria TAM, dando início a um relacionamento com o cliente. Trocava cartões de visita com os passageiros e depois escrevia ou telefonava para eles, perguntando se tinha feito uma boa viagem, se tinha alguma sugestão para dar. Fala sério, quem não gosta de um paparico desses do presidente de uma empresa aérea em pessoa, não é mesmo? Os passageiros adoraram essa atenção personalizada e começaram a fazer propaganda de boca a boca. E os Fokker começaram a encher. E mais ainda quando a progressiva desregulamentação da aviação eliminou as escalas obrigatórias e abriu mais aeroportos centrais. A TAM continuou investindo no serviço e nessa época comprou os direitos do personagem de tirinhas de quadrinhos, o Reizinho, que ela botava nas propagandas dos guardanapos, nos copos, em
tudo a bordo para mostrar que tratava o passageiro como se fosse um rei. Daí um dia de manhã ele notou que o carpete do Fokker 100 estava sujo, que era o resultado das pessoas embarcando no avião. E aí ele ficou discutindo com alguém no pé da escada do avião sobre esse problema. Aí um mecânico escutou e se meteu. Por que o senhor não põe um tapete na frente do avião? Daí nasceu a ideia do chão de fábrica que entrou pelos ouvidos do Rolim como música, que já vislumbrou aquele tapete vermelho simbolizando o respeito pelo cliente. Nascia então o The Magic Red Carpet, que era o tapete vermelho que se colocava no embarque dos Fokker 100. E junto ao tapete, o comandante e a tripulação recepcionavam e cumprimentavam cada passageiro, até que o DAC chiou que isso era irregular. Se você tivesse alguma reclamação, tinha o canal Fale com o Presidente, para onde as pessoas podiam escrever ou telefonar. É claro que tinha uma triagem, mas muitas informações chegavam de fato no Rolim, e ele tomava as providências pessoalmente. Quem é que não ia amar uma empresa aérea assim, né? E as pessoas, especialmente os executivos, aceitavam com prazer pagar as tarifas mais caras da TAM para ter esse serviço. A essa altura, pouco a pouco, comendo pelas beiradas, a TAM já tinha deixado de ser uma pequena empresa regional e se transformado numa grande empresa nacional, concorrendo diretamente com a Varig, VASP e Transbrasil, mas com estilo diferenciado de serviço. A maioria dos voos regionais foi até eliminada e todas as concorrentes sentiram o baque da TAM. Em 1996, a TAM comprou então as linhas aéreas paraguaias, que até então eram estatais e completamente falidas. O Rolim sabia que ia ter que recomeçar do zero, mas topou e rebatizou a empresa como Transportes Aéreos del Mercosul, para manter a sigla TAM. Paralelamente, a TAM criou seu centro de manutenção em São Carlos e os Fokker 100 da TAM chegaram a Buenos Aires, na primeira rota internacional da empresa. Só que em 1996 aconteceu o acidente do voo 402, quando um Fokker 100 caiu logo depois da decolagem de Congonhas, vitimando seus 96 ocupantes e mais 3 pessoas em terra. E aí uma resistência dos passageiros ao Fokker 100 acabou aumentando, criando dificuldades para a TAM. No ano seguinte, uma bomba explodiu em outro Fokker 100 num voo de São José dos Campos para São Paulo, matando um passageiro, que é um episódio mal explicado até hoje. Vai ter um vídeo só sobre isso. Apesar de ter ficado óbvio que esse caso não teve nada a ver com o tipo do avião e poderia ter acontecido com qualquer outro, não ajudou muito com a imagem do Fokker 100. E aí, em 1997, a Fokker faliu e deixou de fabricar o avião. Esse era o sinal para TAM renovar a frota, substituindo o Fokker 100 por aviões da família Airbus A320, num processo gradual que durou 11 anos, até 2008, porque a essa altura a TAM já tinha 53 Fokker 100 e não dava para substituir tudo de uma vez, né? A parceria com a Airbus já começou com a aquisição de 2 A330 e depois mais 18 para fazer as primeiras rotas de longo alcance da empresa. Em 1998, indo para Miami e no ano seguinte, Paris. Também em 99 chegou o primeiro A319 para começar a substituir os Fokker 100 na rota Rio-São Paulo. E a TAM continuava sendo uma empresa lucrativa, enquanto todas as outras endividadas e ameaçadas de falência. E aí, em 8 de julho de 2001, a tragédia se abateu sobre a TAM, quando o comandante Rolim morreu aos 58 anos de idade num acidente de helicóptero no Paraguai. Isso não significou que a TAM entrasse em declínio, mas mudou completamente dali para frente, porque não tinha mais o estilo pessoal do Rolim. A própria aviação mudou muito desde então, e é difícil dizer o que teria acontecido com a TAM se Rolim não tivesse morrido. Talvez não tivesse havido a fusão com a LAN, talvez o precioso museu da TAM em São Carlos não tivesse sido fechado, e certamente ele teria comprado a Varig, como era o plano que ele tinha. Na década de 2000, a TAM virou a maior companhia aérea do país, ajudada pela falência sucessiva das 3 grandes empresas tradicionais, Transbrasil, VASP e Varig. Estava surgindo também mais um player, a Gol, que implementou o modelo low cost de tarifas, mas isso é um assunto para um outro vídeo. De qualquer maneira, a administração que o Rolim deixou foi muito profissional e bem ou mal deu conta de administrar e continuar o crescimento da empresa. Em 2003, a TAM e a Varig chegaram a assinar um acordo para se fundirem. Esse acordo durou 1 ano e nesse tempo as operações das duas empresas foram integradas, vislumbrando aquela futura fusão. Parecia até uma boa ideia, porque a Varig, quase
falida, ganharia fôlego financeiro e a TAM ia ganhar experiência, prestígio e penetração internacional da Varig, mas não deu certo. A cultura das duas empresas era muito diferente. Os executivos e funcionários não se entendiam e a Fundação Rubem Berta, que era dona da Varig, não queria perder os privilégios e criou todo tipo de empecilho. E a TAM também se assustou quando viu a contabilidade da Varig. Os sistemas de informática das duas também não conseguiam conversar e foi uma época muito tumultuada. Você podia comprar uma passagem na Varig, mas o voo poderia ser da TAM, ou vice-versa. Só que você chegava no aeroporto e não conseguia embarcar usando aquele código de reserva. Olha a confusão. O acordo então foi desfeito e a Varig perdeu a última chance de se salvar. Algum tempo depois, quando a Varig faliu, a TAM assumiu várias rotas internacionais que eram da Varig. E para isso teve que trazer novos aviões. Como a Airbus estava sem capacidade de produção para atender a TAM, ela acabou fechando negócio com a Boeing, trazendo inicialmente 4 777-300ER e 2 MD-11s que foram entregues imediatamente como quebra-galho enquanto os aviões novos não chegavam. A TAM já teve MD-11. Depois ela trouxe mais Boeing 777 e também mais Boeing 767. E aí foram desativando os A330. Mas a Airbus não ficou na mão, porque a TAM encomendou 22 A350-900 e vários novos aviões da linha 320 para as rotas mais curtas. E aí mudamos nossa história para 2009, quando a LAN Chile queria entrar no maior mercado de aviação da América do Sul. As negociações para a fusão das duas empresas formando a LATAM começaram lá em 2009 e envolveram negociações complicadas, inclusive com o governo do Chile e do Brasil. E o processo só foi completado há 2 anos atrás, em 2016. E esta foi a história da companhia aérea que, de um jeito ou de outro, começou com um aficionado por aviação e hoje é a maior empresa do Brasil. Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais essa história de uma grande empresa brasileira. Não deixem de deixar o like, se inscrevam no canal se você não é inscrito ainda. Um grande abraço e até o próximo voo!